Êxodo 8, capítulo 1. E falou o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me sirva. E se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com rãs. E o rio produzirá rãs com abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e em teu quarto, e sobre tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e nas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor falou a Moisés: Diz a Arão: Estende a tua mão com o cajado sobre as correntes sobre os rios, e sobre os tanques, e fazer subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse: Rogai ao Senhor para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifícios ao Senhor. Esse versículo 8:8, o pedido de Faraó colocou Moisés em sua situação semelhante à de Abraão, em Gênesis 27:17. Ambos são chamados de profetas, ambos oraram em favor de um governante estrangeiro, e o Senhor a ambos respondeu com alívio. O fraseado do pedido do Faraó revela que ele entendia o que tinha acontecido e que ele devia fazer. Versículo 9. E disse Moisés a Faraó: Glória sobre mim, quando devo rogar por ti e por teus servos, e por teu povo, para destruir as rãs de ti, e tuas casas para que permaneçam somente no rio? E ele disse: Amanhã. E disse: Seja conforme tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Esses dois versículos querem dizer que a oportunidade para o Faraó escolher a hora de revelaria que o fim da praga estava sob o controle do Senhor, a menos que a resposta do Faraó amanhã fosse uma expressão idiomática para imediatamente, ou o mais breve possível. A sua escolha adiou o fim da praga até o dia seguinte. A resposta à oração de Moisés apontava para a incomparabilidade do Senhor. Ele podia iniciar e encerrar esta praga quando desejasse. E as rãs se apartarão de ti e de tuas casas, e dos teus servos e do teu povo. Elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre Faraó. E o Senhor fez conforme as palavras de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos. E as ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que houve alívio, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Esse versículo, esta é a primeira ocasião em que o Faraó faz pesado o próprio coração. Entretanto, ele corresponde à observação de que ele fracassou em levar sério. Seu coração foi endurecido, a primeira praga. Entre as referências ao Faraó, endurecendo o próprio coração no sentido de torná-lo pesado e assim inoperante, também estão em 8:32 e 9:34. E disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos para toda a terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra, e ele se tornou piolho dos homens. E nos animais todo o pó da terra se tornou os piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram. Assim havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. E então disse os magos a Faraó: Este é o dedo de Deus. E o coração do Faraó foi endurecido, e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. Esses
versículos querem dizer que pesquisadores têm debatido sobre o tipo exato de inseto incômodo, que estes seriam piolhos, pulgas, mosquitos ou carrapatos. Quando descobriram que não podiam duplicar a praga, os mágicos do faraó declararam: "Este é o dedo de Deus." Contudo, por sua descrição, esse desastre requeria a ação de apenas um dedo que dissera que ele colocaria sua mão no Egito. Após a admissão dos mágicos, Gósen começou a ser excluída das pragas, a começar pela quarta, deixando mais irrefutável que Deus dos hebreus era o responsável, visto que ele poupou o seu próprio povo. E o Senhor disse a Moisés: "Levanta-te de amanhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que sirva. De outro modo, não se deixares meu povo ir, eis que enviarei exames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de moscas, e também o chão em que eles estão." Esse versículo quer dizer que o uso das formas um tanto rimada de uma palavra hebraica para enviarei assinala a ligação da causa e efeito que o faraó precisava reconhecer. Uma ideia do tom pode ser indicada por uma tradução como: "Se você não enviar para fora, eu enviarei para dentro." "E eu separarei naquele dia a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para lá, e não haja enxame de mosca, para que ao final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal." Esses versículos querem dizer que durante a quarta praga e outra na sequência, o Senhor distinguiria o seu povo do povo de Faraó, a fim de dar e conhecer a sua soberana presença. Este novo elemento e o uso das suas formas na palavra enviar, no versículo 21, ajudam a realçar o conflito e o contraste entre o Senhor e o faraó. Ficaria claro que o faraó era incapaz de proteger o próprio povo. Gósen ficava no nordeste do Egito, possivelmente próximo a Wadi Tumilá, e tinha excelente pasto para ovelhas e cabras. "E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal." E o Senhor assim fez. E vieram grandes enxames de mosca para dentro da casa do faraó, e para dentro das casas dos teus servos, e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa desse enxame de moscas. E chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: "Ida e sacrificai a vosso Deus nesta terra." E Moisés disse: "Não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Nós vamos 3 dias de jornada no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus conforme ele nos ordenou." E Faraó disse: "Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não devereis ir muito longe, suplicai por mim." Esses versículos querem dizer que a palavra rara, traduzida como enxame de moscas, não especifica um inseto específico e pode indicar uma mistura. As estipulações do faraó, nos versículos 25 e 28, revelam que ele ainda pensava que estava no comando e que podia afirmar sua autoridade. Sua expressão, "não devereis ir muito longe", usa uma construção enfática e o tipo de ordem negativa que somente alguém de posição superior podia emitir. A palavra que Moisés usou para abominação é a mesma que em Gênesis 43, 32 e 46, 34 usaram para falar acerca da recusa dos egípcios em comer com os irmãos hebreus de José, ou seja, o desprezo dos egípcios por pastores. Aparentemente, o faraó podia admitir que Moisés estava certo.
a respeito do conflito de culturas. O faraó deixaria que os israelitas fossem sacrificar-se no deserto, mas sua pronta ordem, suplicai por mim, apenas 2 palavras no hebraico, revela que ele interessava em primeiro lugar. E Moisés disse: Eis que sairei da tua presença e orai ao Senhor, para que os enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó e dos seus servos e do seu povo, mas que Faraó não haja mais da forma enganosa, não deixando o povo ir e sacrificar ao Senhor. E Moisés saiu na presença de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de moscas de Faraó, de teus servos e de teu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. E Faraó endureceu o seu coração também dessa vez, e não deixou o povo ir. Jacó, esses versículos finais querem dizer que Jacó usou a palavra aqui traduzida por não haja, mas de forma enganosa, para descrever como Labão o enganara, mudando-lhe o salário 10 vezes. O Senhor não ficou devendo nenhuma advertência ou repreensão ao faraó. Cada censura e cada advertência de praga iminente dará ao faraó oportunidade para mudar de rumo.